Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro episódio dessa semana, a gente vai voltar a falar um pouquinho de Área 51 aqui com vocês, mais especificamente do projeto Abigail. Exatamente, que é um pouco sinistro. Se eu não me engano, é o primeiro projeto que foi relatado, né? Aliás, supostamente relatado. E a gente vai discutir ele aqui um pouquinho. Bom, vamos para as nossas indicações do episódio de hoje. Hoje eu vou indicar a versão compilada do julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. Então, se você não viu, é legal de ver. É bem divertido, pra falar a verdade. É divertido. Porque foi um puto do entretenimento. Então, eu aconselho vocês a verem. Porque eu acho que depois do O.J. Simpson, né? Que ele foi julgado, teve todo aquele aparato de mídia por trás. Acho que esse julgamento ele foi um marco também como entretenimento. Então vale a pena vocês conferirem. Tem no YouTube o julgamento em si, então você pode ver o julgamento inteiro, mas esse compilado da Netflix tá bem legal. Então eu recomendo. O barraco é muito legal quando você não é uma das partes envolvidas. É bem divertido. Maravilhoso. Gosto assim. Ai, gente. Bom, gente, então, no episódio dessa semana, a gente vai trazer um tema aí mais clássico de teoria da conspiração, também tá muito ligado com a internet. E só para dar uma breve introdução aqui para vocês, se vocês assistiram já, a gente já teve um episódio sobre a Área 51 aqui no podcast, que a gente explica bem com mais detalhe a história, né, fala um pouco mais dos objetivos, mas a Área 51 é uma área que fica no deserto de Nevada, e lá é uma região bastante isolada, em que acontecem vários testes de aeronaves, testes de novas tecnologias de guerra, e como não poderia deixar de ser, tem várias teorias da conspiração aí sobre o que acontece lá. A gente tem teorias de que tem experimentos com seres humanos, que é a linha do que a gente vai falar hoje, né, com extraterrestres, que foi o que a gente comentou mais no episódio lá da Área 51. Né? E isso já vem assim há muito tempo, pelo menos desde a década de 40. Então, é um assunto que, se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, é bem interessante. Mas hoje a gente vai falar especificamente do projeto Abigail, que supostamente é o primeiro projeto que aconteceu na Área 51. Mas eu acho que antes da gente falar da Área 51, né, e começar sobre o projeto Abigail, eu quero fazer recapitular algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração aqui é que quando a gente está falando de Área 51, é que ela foi criada depois do movimento militar, né, das guerras. E antes disso, e envolvendo também o processo que entra no projeto Abigail, infelizmente, a parte de eugenia, né? Eugenia, para quem não sabe, como o próprio livro diz, eu vou ler aqui, né? O programa de eugenia diz assim: eugenia é a direção própria da evolução humana. Isso no livro, tá? De domínio público. Como uma árvore, retira seus materiais de muitas fontes e organiza em uma unidade harmoniosa. Ou seja, entre aspas, seria aprimoramento genético. Tá? Então, tudo que se baseia o livro no Eugenics, né, que você pode encontrar aí, se você jogar nas bibliotecas públicas, você vai encontrar, ele refere-se a melhoramento genético. Então, melhoramento de saúde, de força, melhoramento, inclusive, de outras coisas que incluem xenofobia, racismo, e isso foi de fundamento altíssimo lá para a Segunda Guerra Mundial. Mas muito mais que isso, e que eu fiquei sabendo, que eu fiquei bem assustada, é que os Estados Unidos já tinha, desde 1890, no vilarejo de Cold Spring Harbor, um laboratório de investigação genética, que foi fundado em 1890, que é um pouco depois do Charles Darwin publicar a teoria da evolução e seleção natural. Então, ali é que começou a se raciocinar uma tendência de reprodução seletiva, tá? Então, é extremamente polêmico, porque isso envolve muitas coisas. A gente tem que lembrar que, por exemplo, a ética e a bioética
experimental, científica, ela só foi evoluir no século XX para frente, né, do século XX, século XXI, e está em discussão até hoje, tá certo? E lembrar também que dessas visões que essa eugenia, né, tinha ali nos Estados Unidos a partir de 1890, lá no Holocausto, né, os nazistas fizeram diversas experiências com seres humanos a fim de deixá-los no padrão com que os nazistas concordavam. Né? Por isso que a parte de xenofobia, a parte de racismo, ela é muito forte. Se você procurar aí no YouTube, inclusive, você vai ver até entrevistas de pessoas que foram vítimas desses tipos de experimentos. E são experimentos horríveis, experimentos com todas as faixas etárias que vocês possam imaginar, desde bebês até pessoas idosas, o que é extremamente triste, né? Então, assim, lá em Auschwitz, né, era realizado, por exemplo, para pessoas que eles consideravam não puras, bem entre aspas, tá? O pensamento nazista é nessa linha. Então, para que aqueles que eles consideravam não puros, você tinha métodos de esterilização em massa, por exemplo. Esterilização em massa em judeus, ciganos, pretos, pardos e assim por diante. E vai de encontro com aquilo que a gente já falou aqui muitas vezes, que esses experimentos posteriormente também foram aplicados em outros lugares, né? Porque os cientistas que trabalhavam na Segunda Guerra foram para os Estados Unidos, muitos deles, para poder trabalhar também e auxiliar em outros projetos, bem como que, vendo que os nazistas, que os alemães, né, eles tinham uma certa progressão científica antiética, colocando aqui, mas uma progressão científica alta em relação a testes com humanos considerados imorais, os Estados Unidos se sentiam a obrigação de também tentar criar seres humanos modificados. E aí é que entra o projeto Abigail. Você tocou num ponto, Beta, muito legal. Assim, uma vez eu vi um artigo falando sobre um dos livros de medicina, que hoje é proibido em vários lugares, tem poucos exemplares, que foi um livro de medicina produzido no nazismo. Dizem que é um dos melhores livros de medicina que existem, porque todas as gravuras, elas são muito precisas, porque justamente você não tinha limite, né, para aquilo que podia experimentar. E aí tem uma discussão grande, que eu acho que a gente até comentou sobre isso no episódio da Operação Paperclip, que a gente falou, se seria ético usar esse livro ainda hoje, né? Tem um debate nas faculdades de medicina se é ético você usar materiais que foram produzidos dessa forma. Porque, apesar de trazer uma contribuição para o conhecimento, todo mundo sabe muito bem a custo do que isso aconteceu. Exato. A custo do quê e de quem, né? De vidas, de nações. Então é muito pesado, realmente é uma discussão muito forte. E cá convenhamos, eu acho que hoje, com toda a evolução que a gente tem de ciência de imagem principalmente, eu acho desnecessário usar o livro, minha opinião, minha humilde opinião. As coisas evoluem, né? Como testes em animais também, né? Hoje já não Exato. se utiliza testes em animais para várias coisas que até pouco tempo atrás se utilizava, né? Então... Exato. E a tendência é cada vez diminuir mais. A tendência é optar por tecidos feitos em laboratório, né? Que são miméticos, né? Que imitam o tecido que você quer trabalhar. Ou então usar material de descarte de animal, por exemplo, de grandes abatedouros, etc. Ainda é triste, mas mesmo assim é melhor do que você pegar um animal e abater para testar. E também trocar por animais que não têm sistema nervoso. Então, por exemplo, peixes, que tem alguns peixes que conseguem ter uma validação, por exemplo, experimental tanto quanto melhor que ratos, por exemplo. Então, são animais que não têm sistema nervoso central,
e ele não sente dor na hora que você abate, né? Na hora que ele vive no seu experimento, mas você consegue abater sem muito sofrimento. Infelizmente, você tem algumas coisas que você precisa testar, né, ainda. A gente não evoluiu tanto assim, mas eu realmente espero que daqui mais uns, sei lá, chuta aí uns 20 anos, a gente não precise mais. E por que a gente tá falando disso, né? Porque o projeto Abigail, de acordo, né, com o que se fala e sobre isso, depois a gente vai entrar nessa discussão se é real ou não é, mas assim, de acordo com a história do projeto Abigail, foi um projeto construído com a finalidade de criar um super soldado, tipo um Capitão América, né? A história do Capitão América é isso, é você criar um super soldado. E aí esse estudo teria sido inspirado por estudos nazistas, que já estariam tentando criar isso. E nesse ponto, pelo menos, dá pra gente dizer que é real, porque existiram sim estudos na Alemanha nazista querendo criar super soldados, né, pessoas que fossem muito resistentes à dor, a baixas temperaturas. E a ideia do projeto Abigail, então, seria recriar isso nos Estados Unidos. E aí a ideia seria submeter aí um soldado, alguém que se voluntariasse, a diversos tipos de experiência, injetando substâncias, em algumas fontes fala até em materiais nucleares, né? Então usar também energia nuclear nesses testes para tentar criar uma pessoa que fosse super resistente à dor, super forte, talvez até imortal. Você já pensou você criar a sua própria pedra filosofal, né? Porque era isso, a ideia dos alquimistas era essa, né? É transformar tudo em ouro e criar a pedra que gera vida eterna, que é a pedra filosofal. Quem assistiu Harry Potter aí sabe. É importante a pedra filosofal. Enfim, vamos pegar lá o projeto Abigail. Bom, primeira coisa, antes de entrar no projeto Abigail, eu queria falar assim, fica aí a grande dúvida, será que realmente a história do Capitão América veio da parada da Abigail? Será? É que pode ter sido inspirado nisso? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Cara, eu acho que pode, hein? Pode. Eu não sei, né? A gente tem que procurar lá é o Stan Lee, né? Que é o criador. Do Capitão América Então tem que ver no feedback aí. O feedback não. Oh, meu Deus, feedback nada a ver. O feedback vem depois, Roberta. Meu Deus, gente, de perdão. Mas de ver o background do negócio para ver se realmente foi inspirado. Então vamos entrar na história da Abigail, né? Então o projeto Abigail, ele é supostamente, vou sempre colocar aqui, né? Um dos testes que foi um dos primeiros testes realizados na Área 51. E a história começa lá em 43, quando um cientista de nome Albert Western estava trabalhando para o exército americano em alguns experimentos. E o cientista tinha uma obsessão por pesquisas relacionadas ao soldado perfeito, aprimoramento genético, né? Sempre solicitando diversos voluntários para experimentos realizados na base de 51. Entretanto, né, naquela época não era fácil de achar voluntários. Acho que até hoje seria difícil de achar um voluntário para isso. Ai, não sei não, gente. Hoje a galera ganha dinheiro testando medicamento. Então eu acho que hoje não seria difícil, não. Na verdade, eu acho que hoje seria mais fácil achar gente predisposta a isso. Eu ia até comentar isso no final, mas eu não sei se vocês viram, mas tem um cara fazendo um projeto chamado Blueprint. Você já ouviu falar, Paty? Não conheço. Então, esse cara do Blueprint, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é milionário. E ele tá há muitos anos tentando reverter a idade corporal dele por meio de tratamentos médicos. Então ele tem uma equipe de 30 médicos acompanhando ele. Ele toma cerca de 100 cápsulas por dia de suplementos e medicações e faz transfusão do sangue do próprio filho para poder rejuvenescer. Então, assim, as pessoas elas estão mais disponíveis a encontrar uma metodologia para não envelhecer. Eu boto disponível aí, cara. É um nível a mais do que estar disponível. É obsessão, né? É obsessão. Mas né? Querendo ou não, né? É disponibilidade. Ok, cada um faz o que com dinheiro. Quem somos nós para julgar? Já julgando. Já julgando, não é mesmo? Então. Mas assim, além dele querer um rato de laboratório, vamos dizer assim, para poder ser cobaia no experimento,
ele queria uma pessoa de total confiança para que ele pudesse contar sobre o estudo em si, explicar o passo a passo, para que os resultados e os dados não caíssem nas mãos do inimigo, né? Porque a gente tem que lembrar que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, teoricamente. Então ele teve uma ideia genial, que eu não sei se é tão genial assim, mas para ele deve ter sido, nossa, estourei no norte com essa ideia, que é usar o próprio filho de cobaia, no caso, a filha chamada Abigail Western. Daí veio o nome do projeto Abigail. Pois é. Eu acho que talvez seja um ponto falho dessa história, talvez indique que ela realmente não seja real, porque eu duvido muito que eles escolheriam uma mulher para esse tipo de projeto em 1943. Mas, ok, né? Vamos lá. É o que tem nas fontes, a gente vai trabalhar com o que a gente encontrou. Eu também achei esquisito, tem que te falar. Eu acho estranho, porque nessa época mal e mal deixavam as mulheres participarem dos experimentos, as cientistas que, né, Exato. Enfim, a gente sabe que muitas grandes conquistas científicas foram realizadas por mulheres nessa época e elas sempre ficavam em segundo plano, então eu acho estranho darem esse protagonismo para uma em um dos projetos, mas tudo bem. E aí, de acordo com a história, né, o pai, o Albert, começa os experimentos, e aí, como a gente comentou, esses experimentos incluíam sessões que eram basicamente sessões de tortura. Então, era submeter a temperaturas muito baixas, depois temperaturas muito altas, injetar vários tipos de substância, né, por exemplo, adrenalina, alguns tipos de drogas para estimular alguns estados mentais e até de força, né, diferentes, né, quando você dá injeções de adrenalina em uma pessoa, ela realmente tem ali uns picos de força, e também materiais nucleares. Até se vocês pegarem, por exemplo, algumas vítimas de desastres nucleares, elas experimentam crescimento em algumas partes do corpo, braço, perna, né, às vezes a cabeça, e isso foi o que começou a acontecer com a Abigail, de acordo com as fontes, né, ela começou a se transformar. Então, a pele dela começou a ficar enrugada, os ossos começaram a crescer em tamanho anormal, então ela ficou com dentes muito maiores do que de uma pessoa comum, o cabelo começou a cair, braços e pernas começaram a ficar muito alongados, né? E essas transformações começaram a assustar as pessoas que estavam participando desse experimento, e inclusive o Albert. E de acordo com as histórias, a partir desse momento, muitas pessoas começaram a querer que ele parasse com o projeto. Porque, enfim, tava virando uma coisa monstruosa. Só que ele já estava muito obstinado com a ideia, e se ele fosse parar, provavelmente ele também teria que matar a filha dele, porque afinal de contas ele já tinha ido muito longe, né? Todo mundo ali já sabia demais, ela já sabia demais, já tinha visto demais, não era uma coisa que dava para simplesmente dizer não quero mais e vamos parar por aqui. Então ele decidiu continuar. E nessa de continuar é que surge a ideia do monstro no porão. Então, ele basicamente destinou um dos lugares subterrâneos para Abigail, porque as pessoas estavam começando a ficar com medo daquele experimento. E aí que começa toda nossas suposições, né? Porque, por exemplo, tem relatos de funcionários, entre aspas, né, que contam que eles tinham que levar grandes quantidades de comida para um ser enorme que ficava preso nos lugares mais remotos da base militar. E às vezes viam o Albert passar horas conversando com o monstro e chorando também, mas assim, não era mais a Abigail que eles relatavam que estava ali, né? Como a Paty já bem disse, vocês já devem perceber que psicologicamente, né, em teoria, se isso realmente aconteceu, ela não está mais lá, né? Agora nós vemos outra coisa que a gente não sabe definir, se é homem, se é mulher, se é um monstro, se não é. E aí eu achei que um negócio interessante, porque assim, demorou, pelos relatos, pro Albert perceber que o experimento tinha dado errado. E isso me assusta, porque ele não viu que a filha dele tava sofrendo? Sério mesmo? É aquele nível de obsessão, né, que eu acho que a pessoa já investiu tanto tempo, tanto esforço da vida dela e já sacrificou tanto que ela custa acreditar que aquilo deu errado, né? Nossa, muito. Porque assim, foram 2 anos tentando direto tentar aprimorar, né, teoricamente. A gente sabe que isso não aconteceu, então ele só acabou com a vida da filha, teoricamente, né? E ficar 2 anos vendo uma pessoa sofrer cruel. Eu vi em alguns relatos, assim, que
algumas coisas que eles queriam com o projeto, eles de fato conseguiram. Por exemplo, ela tem uns relatos que ela já teria ficado com mais ou menos 3 metros de altura. Né? E de fato super forte. Né? Que ela se transformou numa criatura enorme. Por isso que eram as quantidades absurdas de comida que as pessoas tinham que levar. Então o que ele estava imaginando é que era uma questão de calibrar onde que ele queria chegar. Que em algum momento ele ia conseguir calibrar aquilo para um resultado que ele queria. Mas enfim, né? 2 anos eu também acho que foi muita coisa aí. Nossa, então é uma mistura de Capitão América com o Hulk. De acordo com as histórias, foi isso. Ela ficou com uns 3 metros de altura. Era uma criatura gigante. Era uma criatura forte ali, né? Só que uma das coisas que aparece também nos relatos é que realmente ela deixou de ser uma pessoa. Ela começou a ficar com uma mentalidade meio animal mesmo. Né? Começou a se transformar numa criatura. Nossa, pra você ver, né? Se realmente isso daí foi verdade. Primeiro que é bizarro a gente pensar que você tomando, sei lá, uma injeção, você vai crescer 2 metros, né? Só 1,5 metro, 2 metros de altura. É um absurdo. Não parece muito crível essa parte aí, não. Não parece muito crível, mas, né? Vai ver que foi pra vender a ideia. Não, eram 3 metros, sim, eu vi, entendeu? É só pra chegar no ouvido do inimigo falando que eles tinham conseguido, sabe? Não duvido nada também. Pode ser, porque tinha muito isso também na época, né? De fazer essa contra-espionagem colocando informação falsa, né? Exato. Então, eu não duvido. Vocês duvidam? Eu não duvido, não. O meu é maior que o seu, entendeu? É essa a ideia. É sempre assim, o meu é maior que o seu. Bom, e nisso, né? Depois desses 2 anos dela trancafiada, dela recebendo comida, dela sofrendo com, né, com todas as injeções e tratamentos que ela devia receber, supostamente. O Albert finalmente reconheceu o fracasso do projeto e, infelizmente, ele acabou tirando a própria vida. Mas ele escreveu uma carta implorando para os seus colegas de trabalho para que poupassem a sua filha. Só que, gente, convenhamos, por que o governo dos Estados Unidos ia gastar dinheiro, né, num projeto que era um projeto fracassado, era teoricamente um ser que gastava muito, né, por toda essa comida e todo o tratamento. Vocês acham que realmente uma carta de bom coração, entre aspas, né, porque para quem entrega a própria filha para a ciência não é tão bom coração assim, né? Mas poupar a minha filha. Nem ele poupou a filha dele. Ele podia ter poupado antes. Hipocrisia. Casos de família. Nossa, muito. A hipocrisia, que é isso? Não, dá não. Pedir, poupa a minha filha. Você acha que o exército ia poupar? Não. E aí o que eles decidiram fazer diante desse pedido do Albert foi encerrar o projeto e, ao invés de realmente matar, né, a criatura, que antes era Abigail, né, e efetivamente matá-la, eles decidiram fazer algo muito mais humanitário, né, do que isso, e aqui sendo bem irônica nesse humanitário, que é matar a criatura de fome. Mas tá bom, então a gente não vai lá matar ela, mas a gente vai parar de alimentá-la. E aí foi o que eles decidiram fazer. Mas então tá bom, a gente vai cessar ali a comida, ninguém foi mais lá deixar comida pra ela. E aí disseram que isso deu certo por alguns dias. Viram que a criatura não morria, mas ouviam lá gemendo, gritando, a criatura de fome, até que um dia ela conseguiu escapar de onde ela estava. Né? Como a gente comentou, ela estava mais forte, então ela realmente conseguiu escapar. E ela acabou atacando 2 pessoas que trabalhavam ali. E aí o que eles decidiram fazer então foi lacrar a parte onde ela estava, né? Então eles literalmente colocaram ela numa parte subterrânea ali, lacraram isso, deixaram uma parede ali para que ela não conseguisse sair, esperando que ela definhasse. Só que aparentemente isso não aconteceu, porque de acordo com os relatos que você encontra aí pela internet, ainda hoje há histórias de que teria essa criatura circulando por lá em um dos túneis subterrâneos. E isso, sei lá, tá falando de algo de 45, mais de 70 anos depois, essa criatura ainda estaria viva, meio que vagando ali, penando pelos túneis subterrâneos da Área 51. Ai, gente, nossa. Imagina. O que ela se alimentou com os cadáveres dos ETs que colocaram lá embaixo? Eu não sei. Eu assim, me assusta. Acho que o maior terrorismo de todos para mim, nessa história toda, é saber que tem pessoas que até hoje acreditam nesse tipo de ciência, que acreditam nesse tipo de
melhoramento, né? E eu queria colocar aqui uma coisa bem importante. Não sei se vocês viram, aproveitando o tema, né? Vocês viram semanas atrás aí que tinha um cientista que ele fez uns bebês geneticamente modificados há anos atrás, acho que 3 anos atrás, 2020, se não me engano. E aí, esse ano, foram atrás deles, atrás do cientista, que tá na cadeia, porque ele foi condenado por isso, né? Por modificar geneticamente, porque é antiético, vou lembrar de novo. Mas os bebês, eles ainda vivem, né? Então eles estão por aí vivendo uma vida, segundo o cientista, normal. Então, são bebês que são modificados geneticamente, e essa modificação genética, ela não é prevista ainda pelo Código de Ética Científica, mas os bebês estão aí. Vivem, dizem que são saudáveis, ninguém sabe quem são, mas são gêmeos. E eu, sinceramente, falando assim, eu tenho muito medo do que tá para vir aí no futuro em relação a isso. Porque muito que me assusta você ter essa possibilidade tão grande de modificação genética e você acabar com a diversidade que você tem aí de culturas, corpos, enfim. Você endossar, por exemplo, esse tipo de pensamento eugênico, né? Porque tem muita gente, lembrando de novo, que a gente já falou isso milhões de vezes aqui, às vezes tem pessoas que ainda acreditam que o nazismo é uma boa saída, e a gente sabe que não é, né? Pelo histórico, a gente sabe que não, e isso me assusta, é o que mais me assusta. Não, é um risco mesmo, porque a partir do momento que você permite isso, a gente sabe naturalmente o que vai acontecer. É um risco grande. Porque você imagina, se todo mundo tiver o poder de escolha de genética que quer ter, que quer que o filho tenha, cara, é um absurdo. Você tá indo contra a natureza, literalmente. Tem probabilidades, você trabalha com probabilidades, é isso que você faz. Aí, quando você trabalha geneticamente, você acaba com essas possibilidades todas. E as consequências disso, na realidade, ninguém sabe muito bem como vão ser, né? Também, a gente só vai descobrir quando for tarde demais. Perfeito. Assim como, por exemplo, o nosso consumo de alimentos transgênicos modificados geneticamente. Tanto animais, né? Porque animais de corte que já são modificados geneticamente, se você não sabe, que, por exemplo, um frango, ele cresce em 45 dias, um frango que chega na sua mesa. Isso não é natural. Não é. Mas é melhoramento genético. Então, o boi também. Melhoramento genético. Aí você tem soja, trigo, né? Então, são várias coisas que são modificadas geneticamente, que você já tá consumindo, e a gente só vai ter consciência do que isso vai causar na gente daqui uns 50, 80 anos. E aí, né, a gente fazendo essas reflexões, também fica aqui o questionamento de Projeto Abigail é real, não é real, né? É uma dúvida que você encontra em muitos lugares. E aí, assim, pesquisando, gente, tudo indica que não é real. Até porque quando você começa a pesquisar sobre o Projeto Abigail, as primeiras menções que você acha disso são entre 2015 e 2018. E aí, quando você vai rastreando isso de volta, né, na internet, você vai tentando encontrar outras menções, vale lembrar que a gente está falando aqui de algo que supostamente aconteceu entre 43 e 45. Então, naturalmente, você deveria ter registros mais antigos disso em algum momento, não 2015, 2018, que, enfim, não faz tanto tempo assim. E aí, quando você vai rastreando isso de volta, você começa a encontrar as primeiras menções em um canal, que, se eu não me engano, é mexicano, que é de creepypastas. Então, tipo, é um cara que conta várias creepypastas, né? A gente já falou de creepypastas em outro episódio, mas se você não tá familiarizado aí com o conceito do que é isso, são nada mais, nada menos do que lendas urbanas que circulam pela internet. Então, aquelas lendas urbanas que antes você ouvia na escola, lá, da loira do banheiro e tal, é isso na internet, né? São as creepypastas. E aí, a gente até trouxe algumas imagens aqui que aparecem geralmente linkadas com esse assunto de Projeto Abigail. Se você estiver assistindo à noite, né, já digo, tome cuidado para você não ter pesadelo depois. Mas a primeira é essa imagem super simpática aqui, que aparece vinculada ao Projeto Abigail, mas que na realidade é essa imagem de um filme de 2012, que se chama A Entidade. Então, não é uma imagem aí do Projeto Abigail, é uma imagem que foi produzida para o filme. Mas se vocês procurarem essa imagem no Google, vocês vão achar muitas menções a Projeto Abigail. A segunda é a foto dessa mulher que supostamente seria Abigail. Aparece várias vezes ela como sendo a filha, né, do Albert, que foi utilizado no experimento. Mas ela é uma modelo, é uma pessoa que realmente existiu. O nome dela é Sunny Harnett.
E essa foto especificamente é de uma revista de moda chamada Harper's Bazaar, que é uma edição de 1957 da revista. Então essa não é a Abigail. Eu já vi alguns lugares que eles usam uma foto da Marilyn Monroe também, dizendo que ela seria a Abigail. Socorro. Isso aí, né, gente? Se você vai criar uma creepypasta, usa uma foto de alguém que as pessoas não conheçam tanto, né? Pra ficar mais crível. E a outra foto é essa aqui, né? Que aparece muito em desenhos, né? Ilustrando como seria Abigail. Mas essa mesma imagem aparece em várias creepypastas diferentes, em vários fóruns de creepypasta. Se você jogar essa imagem, isso aparece. Então, e também de formas muito recentes, também aí entre 2015 e 2018, mais ou menos na mesma época em que se começou a falar disso na internet. Então, se todos os outros detalhes muito fora da realidade que a gente falou aqui não indicaram que essa história não poderia não ser verdadeira, por esse histórico aí dela ter aparecido primeiro lá em 2015, provavelmente não é mesmo, deve ser só mais uma creepypasta, né, em cada área 51. Então já podemos dormir mais tranquilos hoje. Caramba, a gente chegou numa conclusão, olha só. Ó! Maravilhoso. Acho que agora tá no 118, de 118 episódios, tivemos um episódio com conclusão. Que beleza. Parabéns, gente. Realmente, gente, a última foto, principalmente, é de algum videogame. Só pode ser de algum videogame. Deve ter algum jogo que tem, sabe? Esse negócio aí, Silent Hill. Procura aí, galera, que deve ser de algum jogo. Mas o caso ali é interessante, porque faz a gente abrir várias discussões, né, sobre o assunto. Sim. E por mais que o projeto Abigail não seja real, a gente sabe, como a gente comentou, que existiram sim projetos com experimentos humanos, né? Exato. E diz aí, o que você acha que veio primeiro? A Abigail ou agora o Incrível Hulk e o Capitão América? Tô achando que foi o Capitão América, né? Agora eu tô achando que é o Capitão América, só pode ter sido. Foi Capitão América que inspirou a história da Abigail. Com certeza, não tenho dúvidas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje foi um episódio mais pra gente falar mesmo de teorias da conspiração aí da internet. Comenta com a gente se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Se vocês gostam de creepypastas, né? Que se vocês gostarem, a gente traz mais aqui no podcast. E semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês. Bom, é isso aí, gente. Espero que hoje esse daqui foi uma conversa mais leve, né? Um episódio mais curtinho. Apesar de a gente falar de eugenia, nazismo, né? Não foi tão pesado assim. Que bom! Yay! Já fiquei feliz. Que vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem e tchau! Tchau, tchau!